Boa noite. O vídeo é especificamente para os meus estudantes, né? Que eu vou ensinar um pouco sobre a Bíblia. Como conhecer a Bíblia? Bom, quando se lê Bíblia, primeiro, você vai notar que é um livro que foi escrito em códigos e que é muito difícil de entender. Você até pode ter um entendimento de algumas coisas básicas, de modo geral, mas nunca é suficiente, especialmente os profetas. E eu vou procurar explicar um pouco o funcionamento da Bíblia, como entendê-la, se bem que não é fácil. Tem muita coisa, mas vamos lá. Primeiro, você precisa ler a Bíblia toda para ter conhecimento geral. E repita quantas vezes você puder. Só de ler, vai lendo. Todos os livros. Lê todos os livros, lê de novo. Dependendo da memória, do tipo de memória que você tem. Mas é sempre melhor indo lendo. A Bíblia é um livro para indo lendo. Depois da leitura, existe o que se chama meditação. Para além do método de comparar a escritura com a escritura, ajuda a entender, mas não é suficiente. Existe o que chamamos de meditação na mente, é quando você vai pensando, vai meditando nas escrituras, procurando entender o que aquilo significa. Bom, para quem lê com atenção, a meditação é algo praticamente inevitável. Né? Quando se fala da Bíblia, para quem lê atentamente, para quem quer entender, vai estar sempre a pensar no significado das coisas. Mas para quem lê de raspão, esse nunca vai parar para tentar entender. Mas quem quer entender, ele vai pensando o que significa isso e isso. Algumas vezes você vai conseguir entender algumas coisas. A meditação da mente, na palavra de Deus, desce para o coração. E o segredo está todo aqui, no coração, na mente. Existe a metanoia, que chamam de transformação, renovação da mente. Mas a metanoia é só o primeiro nível de transformação. Primeiro a tua mente é transformada, mas não é suficiente. Porque o arrependimento é mudança de mente. Arrependimento não é conversão, mas o arrependimento leva à conversão. Mas vamos continuar, né? A meditação leva a palavra no coração. Davi disse: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Em Salmos 119, 11. Palavra no coração. A palavra de Deus é semeada no coração, não na mente. Ok? Vamos lá ver. Vamos lá ver o que Romanos diz. Vamos lá, Romanos 10. Vou ler a partir do 5. Diz o seguinte. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Presta atenção. Pois com o coração se quer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Percebes? No coração. E ele diz: com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porque é o coração que crê, não é a mente. A fé é do coração. Então a palavra tem que ir no coração. Esse é o segredo. Provérbios 27, 19.
Provérbios 27:19. Diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, o homem é segundo aquilo que está no coração dele, ou seja, o coração dele. Porque a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul e lhe fez no outro homem. Ok? Por isso é que Deus está interessado no teu coração, não na tua mente. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez a palavra no coração, vai no coração. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu entendimento, é na mente, escreverei no seu coração. Eles serei por Deus e eles me serão por povo. Mais uma lei, mais uma vez. As leis de Deus na mente e no coração. Porá as leis na mente, que é entendimento, mas escreverá no coração as palavras dele, a lei dele, né? É o coração. Então, a mente, que na Bíblia muitas das vezes é chamada de entendimento, entende, mas o coração também entende. O coração ouve, o coração pensa, o coração tem suas razões. Bom, eu não quero falar sobre o coração, porque esse não é o objetivo, mas em Deuteronômios 29:4, 1 Reis 3:9, Isaías 63:17 fala que o coração entende. Okay? Então, o coração é um órgão vivo, não só biologicamente, mas espiritualmente falando, o coração é um órgão vivo. Ele ouve, ele fala, ele entende, ele tem razões, ok? Assim como a mente humana é um órgão vivo e ativo, que na verdade a maior parte dos seres humanos usam a mente e desconhecem o coração, mas as mulheres, por norma, conhecem a linguagem do coração, entendem o coração. E é daqui onde sai o verdadeiro relacionamento. E o relacionamento com Deus é feito a partir daqui, não daqui. Então, eu falei sobre ler de maneira geral, falei sobre meditação da mente, e depois a palavra vai para o coração, e falei um pouquinho sobre o coração. Depois existe a revelação, né? Que vem de revelar, que significa tirar o véu. Que é quando você começa a ver na Bíblia coisas que naturalmente você não veria. Que é quando os olhos do teu entendimento são abertos para você entender a Escritura. Porque lembra que eu disse no princípio, o livro foi escrito em códigos. Não só em códigos na própria língua judaica, mas códigos espirituais. É necessário você ser iluminado para ver o que está escondido. Sem essa iluminação espiritual que traz revelação, você não consegue ver. Okay? E você tem revelação e você tem entendimento. As duas coisas é Deus quem dá. Você pode tê-las por meio do homem de Deus, mas vem de Deus, pelo Espírito de Deus.